Crianças, tudo bem com vocês? Sou a professora Fabrícia, hein? E nós vamos hoje de Geografia. Aonde em Geografia nós vamos estudar as linhas imaginárias. Tia, o que é isso? Então, as linhas imaginárias, certo? Foram criadas pelos cientistas, tá? Para nos orientarmos no nosso globo terrestre. Aonde você já sabe que a Terra, ela é segurada pelo eixo, né, imaginário, que é por isso que a Terra gira, tem o seu movimento de translação e seu movimento de rotação, certo? Então, os cientistas criaram essas linhas imaginárias para aparecerem no nosso globo terrestre e nos mapas, que é justamente para podermos nos localizarmos. Ontem na aula de tia Michele explicou para vocês que os pontos cardeais e os pontos colaterais, né? Que nisso nos orienta, certo? No nosso planisfério terrestre. Então, a partir daí, dessas linhas imaginárias que justamente estamos nos localizando através dos pontos colaterais e dos pontos e os pontos cardeais, certo? Do nosso planeta, tá ok? Então, essas linhas imaginárias, elas são chamadas de hemisférios, aonde ela foi dividida em paralelos e meridianos, tá? Vou explicar para vocês agora o que é o hemisfério paralelos e o hemisfério meridiano. Então, vamos. Os paralelos são linhas imaginárias horizontais que circulam a Terra, certo? Então, vocês veem essas linhas imaginárias aí na horizontal, ela é chamada de paralelos. O principal paralelo é o Equador, que divide a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Então, eu divido a Terra, né, com este paralelo chamado de linha do Equador, que é a principal, que eu vou dividir, certo, a Terra ao meio. Então, que em cima, a parte de cima, eu vou chamar de hemisfério norte e a de baixo, hemisfério sul. E para podermos nos orientarmos melhor, então, essas linhas, cada uma dessas linhas tem o seu nome específico, certo? Então, nós vamos conhecer agora estas linhas principais, né? Porque são várias linhas, então, nós vamos conhecer elas pelos seus nomes que foram recebidos através do cientista quando eles começaram, né, a criar, tá? Essas linhas imaginárias. Então, eu trouxe para vocês aí agora, certo? Para explicar bem direitinho a vocês. Se eu fosse cortar, né, a Terra ao meio, então eu já sei que o meio vai ser chamado de linha do Equador. Aí eu vou cortar mais um pedaço ao norte. Então, essa outra linha, ela vai ser chamada de Trópico de Câncer. Divido novamente esse pedaço do norte. Então, eu vou chamar a outra linha de Círculo Polar Ártico. Então, acima da linha do Equador, eu vou ter a linha Trópico de Câncer e mais acima o Círculo Polar Ártico. Isso aí fica ao norte do Equador. Ao sul, que é embaixo, certo? Ao sul da linha do Equador, nós vamos chamar a linha Trópico de Capricórnio. Mais embaixo, vou chamar Círculo Polar Antártico. Então, ao sul, eu vou ter Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Acima, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico. Os paralelos são traçados a partir da linha do Equador, determinando a latitude norte e sul.
Tia, o que é latitude? É a distância em graus do Equador, que é a linha principal, ao determinado ponto da superfície. Onde vocês vê que na linha do Equador eu tenho aí 0 graus. Então, é o ponto de partida. Então, para eu chegar no Trópico de Câncer, a distância vai ser 23 graus. Se eu for para o Trópico de Capricórnio, também eu tenho 23 graus, porque está dividida por igual. Então, eu tenho a mesma medida entre a linha do Equador ao Trópico de Câncer e a linha do Equador ao Trópico de Capricórnio, quanto também ao Círculo Polar Antártico e ao Círculo Polar Ártico. Eu vou ter a mesma medida. Da linha do Equador, para eu chegar lá no Círculo Polar Antártico, eu vou ter 63 graus. Se eu chegar no Antártico, também 63 graus. Aqui para vocês mais uma imagem, para vocês terem, né, a noção dessas linhas imaginárias. Aí vocês veem os continentes, né, continente americano, continente africano, Europa, né, o ocidental e o antártico. Então, todos eles, certo, vão ter essas linhas para podermos nos orientarmos, tá, no nosso planeta, tá? Então, olha só, essa outra imagem é do planisfério, certo? Ele já tá, o planisfério, vamos dizer que é a Terra aberta, vamos dizer assim, né? Que ela não tá mais em círculo, ela está aí aberta. Então, vocês vêem direitinho aí os pontos, né, dessas linhas. A linha do Equador, a principal, aí em cima, Trópico de Câncer, e mais em cima, o Círculo Polar Ártico. Embaixo, Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, aonde ele vai fazer toda a circunferência da Terra, tá? Aonde passa por todos os continentes. Agora nós vamos falar dos meridianos. O que é o meridiano? Meridianos são linhas imaginárias verticais que vão de um polo a outro da Terra, que se chama Polo Norte e Polo Sul. O principal dele é chamado de meridiano de Greenwich, que fica ao meio aí, como vocês estão vendo o nome dele aí, ó, Greenwich, certo? Que passa pelo Observatório de Greenwich, perto da cidade de Londres, na Inglaterra. Ele divide a Terra em 2 hemisférios. Hemisfério ocidental, que fica a oeste, e hemisfério oriental, que fica a leste do nosso globo terrestre. A partir desse meridiano, podemos traçar quantos meridianos quisermos, tanto para o leste como para o oeste, aonde ele vai medir a longitude. Tia, o que é longitude? É a distância de um lugar até o meridiano de Greenwich. Vimos que a latitude é de um ponto da linha do Equador a outra. E a longitude é do ponto de Greenwich ao outro, qualquer outro ponto que temos nessas linhas verticais. Então, aí vocês veem, ó, paralelos são linhas horizontais, meridianos, linhas verticais. Paralelos, a principal linha, Equador. Meridianos, a principal linha, Greenwich. Aqui, ó, mais uma imagem para vocês identificar as linhas verticais, aonde também tem, ó, a longitude, que é medida por grau também. Então, aí vocês vê, né, a linha do Greenwich, do meridiano de Greenwich, certo? Aonde ela é dividida. A parte verde, aí é o hemisfério oriental, e a parte amarela é o hemisfério ocidental. Então, o Brasil e toda a América, né? Estamos na América do Sul, então América Central e América do Norte, está situada no hemisfério ocidental. Uma parte da África e da Europa também está no hemisfério ocidental, tá? E os outros continentes estarão, tá, no hemisfério oriental. A Antártida, que vocês sabem que é aqui embaixo, né? A metade dela é
no hemisfério ocidental e a outra metade é no hemisfério oriental. Aqui, criança, mais uma imagem para vocês, aonde daí vocês observem, né, que os meridianos, as linhas imaginárias, os meridianos, eu vou ter a longitude de um hemisfério ocidental e oriental, e na linha do Equador, a linha principal, né, a horizontal, vou ter a distância em latitudes de um paralelo para o outro. Sabendo que os principais paralelos horizontais são o Trópico de Câncer, Círculo Polar Antártico, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Os meridianos eu tenho o hemisfério oriental e o hemisfério ocidental. Espero que vocês tenham entendido esse assunto. Preste bastante atenção nessas explicações para vocês poderem responder às atividades, tá bom? Grande beijo para vocês e fiquem com Deus.